Oi, pessoal, tudo bem por aí? Hoje, dia 16 de junho, domingo, aconteceu na Avenida Paulista a 26ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+, com uma expectativa de ter recebido 3 milhões de pessoas e com o tema Vote com Orgulho por uma Política que representa. Representa o quê? Este livro, Porque Gênero Importa, escrito pelo Dr. Leonard Sachs, PhD em Psicologia, ele mostra os perigos, né, que a pessoa abraça quando decide entrar pelas portas da ideologia de gênero ou homossexualismo. Ele fala que as crianças, quando apresentam alguma confusão a respeito de sua orientação sexual, é preciso que os pais tenham muito cuidado e que os pais não incentivem essas crianças a abraçarem a ideologia de gênero, essa ideologia que se tornou modismo, principalmente dentro das escolas. Ele orienta também que os pais não devem ficar comprando brinquedo ou roupa do sexo oposto, mas que devem ficar firmes com relação à natureza, à realidade da criança. Ele mostra também que as crianças até os 12 anos estão em fase de formação e que após essa idade é muito comum, né, o que ocorre na maioria dos casos, elas resolverem essa confusão por si só. Ele fala também a respeito dos problemas adquiridos quando a pessoa abraça essa ideologia, como riscos psicológicos, emocionais, físicos, eu diria até mesmo espirituais também. Ele mostra que as pessoas que mutilaram seu corpo, elas enfrentavam antes disso um quadro depressivo muito forte e que após mutilar o corpo, a depressão continuou. E mostra também que essas pessoas, antes de mutilarem o corpo, elas pensavam em suicídio e que após a feita a mutilação, elas continuam pensando em suicídio e média de 40% delas chegam a cometer suicídio, pois elas concluem que não é mutilando o corpo que o problema será solucionado, o conflito interno e externo continua. Esse pessoal das ideologias, ideologia de gênero e tal, tem tentado nos convencer a negar a realidade, negar a essência, essa essência que é muito evidente, é muito clara. E aí eles vão dizer que tudo é permitido, que o gênero agora, com a chegada da ideologia de gênero, precisa ser fluido. Então cada pessoa pode escolher ser o que quer. E aí eu me lembro que lá no Canadá, um homem de 47 anos, com esposa e 7 filhos, abandonou família e agora se identifica como uma menina de 6 anos. E eu fico pensando, se esse homem comete ato ilícito, pedofilia, por exemplo, não há no Código Penal tipicidade para esse tipo de crime. E aí, como que vai fazer com um cara que agora se identifica como uma menininha de 6 anos e tá lá praticando pedofilia? Isso é muito sério. Não é difícil de encontrar problemas influenciados pela ideologia de gênero. Vocês se lembram que recentemente aqui no Brasil, do caso do menino Rian, de 6 anos, salvo engano, que teve o seu órgão genital mutilado, cortado pela mãe, que era lésbica, morava com sua companheira, e ela decidiu que o menino precisava se tornar uma menina. E aí ela usa a faca, né, dentro de casa, mutila, esquarteja, mata a criança. E esse é um dos casos, entre milhares, influenciados pela ideologia de gênero. E essa ideologia de gênero, com argumento de que o gênero pode ser fluido, qualquer pessoa pode construir o seu gênero, porque o gênero é uma construção social de acordo com essa ideologia. E aqui, recentemente no Brasil também, um homem se casou com uma cabra. Gente, olha onde estamos chegando. E a gente tem visto aí pela internet as pessoas se fantasiando de animais, se comportando como animais. Olha como isso é perigoso. As pessoas estão perdendo a própria identidade. É muito sério isso. Essas ideologias têm como proposta instalar um caos na ordem social. E isso precisa ser evidenciado. E
a gente percebe que cada dia que tem passado tem ficado pior. Isso é muito sério. Tem um outro livro que fala sobre esse assunto, que eu também gosto muito, é esse aqui, ó. Gênero, ferramenta de desconstrução da identidade. E eu separei um trechinho aqui que fala assim: a ideologia de gênero, em síntese, é uma poderosa plataforma político-ideológica para o controle do comportamento humano. Então, isso tudo tem a ver com pautas políticas. Aqui neste livro, nós encontramos também o que aconteceu em 2015 no seminário Queer, queer quer dizer estranho, né? Tendo como tema cultura e subversões das identidades, que ocorreu em São Paulo. A feminista teórica Berenice Bento, ela que afirma que não existe mulher, ela diz, olha, em outras palavras, nós sabemos que não existe mulher, nós usamos as mulheres como massa de manobra para poder fazer a agenda, a pauta identitária avançar. Então, veja bem, agora na era da ideologia de gênero, nós temos aí essa ideia defendida pelas ideologias de que a mulher não existe. A própria Simone de Beauvoir disse, não se nasce mulher, torna-se mulher, evidenciando a ideia de que o gênero, a sexualidade escolhida, isso é uma construção social. E isso é muito perigoso, porque vai fazendo uma confusão e isso vai fazendo com que a pessoa perca a referência, perca a própria identidade, fora os outros problemas causados de ordem psicológica, emocional, né, física. Gente, isso é muito sério. Eu estou lendo esse livro aqui, escrito pelo Sproul, Somos Todos Teólogos. Eu tenho pensado o seguinte, nós como cristãos, o que temos feito a respeito desses ataques ideológicos, sabendo que nós temos como ferramenta principal a Bíblia. É claro que nem todos frequentaram um seminário, mas eu entendo que nós assumimos papel de teólogos quando sabemos manejar bem a palavra de Deus e a usamos para confrontar essas práticas pecaminosas. Hoje, na Avenida Paulista, 3 milhões de pessoas estiveram presentes defendendo essas causas. E aí eu fico me questionando como nós, cristãos, a partir da minha pessoa, estamos nos posicionando frente a esses ataques. E eu quero falar também sobre a Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28 fala que Deus criou homem e mulher. Então, não há uma terceira opção, não há um terceiro gênero, não há uma terceira hipótese. A Bíblia é muito clara. Deus criou o homem e a mulher. Os criou também para, no versículo 28, serem fecundos, para procriarem. E aí, quando me lembro das reuniões da ONU, me lembro como a ONU defende e apoia essas ideologias, pois para a ONU é preciso haver uma defesa, haver a prática daquilo que ela chama de vida sustentável, um termo interessante. E o que é isso, vida sustentável? Para a ONU, vida sustentável consiste em menos pessoas consumindo os recursos naturais, ou seja, um controle populacional. Então, vejam, homem com homem não faz bebê, mulher com mulher não faz bebê. Então, ideologia de gênero, feminismo, isso tudo chega a brilhar os olhos da ONU. Ainda na Bíblia, eu quero ler aqui mas antes de ler, eu estava falando agora do propósito de Deus ao criar homem e mulher, eu quero abrir um parênteses aqui. Nós bem sabemos, nós podemos ler lá em Efésios 5, escrito pelo apóstolo Paulo, que quando Deus cria a mulher, cria o homem e cria a mulher, os cria para estarem em família e para representarem o mais nobre, o maior de todos os relacionamentos, que é Cristo e sua noiva redimida pelo Salvador. Então, toda a criação de Deus
foi feita com um propósito, para apontar para a própria glória do Senhor. E essas ideologias vão se apontando totalmente contrárias àquilo que foi proposto no plano original de Deus. Aqui em Levítico, no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 13, diz o seguinte: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Homossexualidade, isso é algo abominável aos olhos do Senhor. E no versículo 15 diz: se também um homem se ajuntar com animal, será morto. Então, a zoofilia, que é a prática sexual entre humano e animal, isso também é abominável aos olhos do Senhor. Veja, encontramos todas as respostas que precisamos na Bíblia. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 11, veja, o apóstolo Paulo estava conversando com aqueles homens que agora haviam sido transformados e eles haviam abandonado as práticas pecaminosas. E aí ele vai dizer no versículo 9, né? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, nem impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, ladrões, e vai citando uma série de práticas pecaminosas. E aí, chega no 11, o apóstolo Paulo vai dizer assim para eles: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja, aqui está a cura, a libertação para toda e qualquer prática pecaminosa. Prática essa contrária à vontade do Senhor. Ele estava se dirigindo àqueles homens que haviam abandonado as práticas pecaminosas listadas nos versículos anteriores. E aí Paulo está lembrando eles de que eles eram daquela forma, mas que o poder transformador do Espírito Santo havia transformado, regenerado a vida daqueles homens, a conduta daqueles homens. Está aqui a cura e libertação para toda prática pecaminosa. E eu vou encerrar, eu quero ler ainda em Levítico, que fala sobre a importância de permanecermos nos caminhos do Senhor, naquilo tudo que o Senhor propôs e que a gente tem deixado de lado. Essas ideologias têm entrado Gente, não vou conseguir falar essa palavra. Tem entrado de forma atraente, sutil, e a gente tá deixando acontecer, e a coisa tem tomado forma, e olha, a situação tá muito séria. Principalmente nas escolas, né? A doutrinação tá violenta. Então, Levítico 25, versículo 18 diz: observai meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. Somos todos teólogos quando manejamos bem a palavra do Senhor, tá? E a importância de gastarmos tempo em estudarmos a palavra do Senhor, pois é ela a nossa ferramenta para confrontar o pecado, a começar por mim. E que o Senhor nos conceda ousadia para que, diante desses ataques, tenhamos a resposta certa, na hora certa, e que glorifique ao Senhor.